A dor é a única constante da vida, sendo a alegria e a felicidade meras perturbações dessa máxima. Se a gente concorda com Arthur Schopenhauer em As Dores do Mundo, a gente chega a essa conclusão. E mais do que isso, nós nos tornamos pessimistas. Mas o que eu penso é: será que Schopenhauer é realmente pessimista? Ou essa nossa era, esse nosso momento histórico que a gente vive, não é que se tornou demasiadamente autoritário em termos de felicidade, em que nós temos que ser felizes todo o tempo, não importa o que aconteça. E veja, nós estamos tão intoxicados com esse tipo de vida Disneylândia que, se a gente fala algo assim, que a vida é essencialmente dor, logo a gente é diagnosticado com algum tipo de depressão e logo vão prescrever algum tipo de medicamento, algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo para você. Hoje é mal e cada dia o será mais, até que chegue o pior de todos. E nós temos hoje 1000 formas de mascarar o nosso sofrimento e a nossa dor. As redes sociais que o digam, não é mesmo? E a gente nunca pode parecer triste, nunca pode parecer deprimido, a não ser que a gente tenha alguma vantagem social com isso. Se a gente não ganha nada sendo tristes, socialmente falando, então a gente nunca mostra a nossa tristeza. Porque se a gente mostra a nossa tristeza e a dor que a gente está sentindo, o que acontece? Parece que a gente está fracassando na vida. Porque se todos são felizes, por que eu não sou? É essa a pergunta que a gente se faz. Mas será que todos são felizes realmente? E é essa a lógica de que aqueles que são felizes, mesmo se não têm dinheiro, eles são bem-sucedidos. Eles estão vencendo na vida. E os que são tristes, os que sentem uma dor demasiada, independentemente se é física ou psíquica, eles estão perdendo ou estão fazendo alguma coisa de errado, ou a vida não foi feita para eles, ou coisa do tipo. Mas se a gente deixa de lado esse mito da felicidade e a gente passa a olhar a vida com os olhos de Arthur Schopenhauer, nesse livro As Dores do Mundo, a gente deve se perguntar: por que a vida é essencialmente dor? Isso não está bem explicado nesse livro, que é um livro de ensaios que reúne vários ensaios, ensaios sobre o amor, política, as dores do mundo, é, mas está mais bem explicado no livro máximo de Arthur Schopenhauer, que é O Mundo como Vontade e como Representação. E nesse livro ele fala algo que com isso a gente consegue entender por que o mundo é essencialmente dor, que existe um negócio chamado vontade. A vontade, para o Schopenhauer, é a única constante. É ela que nos guia, é ela que nos faz querer as coisas. Ela é como se fosse a única instância metafísica. É ela que nos faz querer sempre, sempre, sempre. Não importa o porquê, a gente sempre está querendo alguma coisa, sempre está buscando algo, mesmo sem saber direito o que é. E é essa vontade que nos guia durante toda a nossa vida, até, até a nossa morte, com nossa última vontade, que seria a vontade de continuar vivendo.
seja nessa vida ou no além-vida, né? Muitas pessoas aceitam a morte tranquilamente porque acreditam que terá um além-vida e por isso vão embora tranquilas. Mas por Schopenhauer é isso, essa vontade que nos guia. E por nós termos vontades excessivas, vontades às vezes impossíveis, na maioria das vezes impossíveis, nós sempre nos frustramos. E por sempre nos frustrar, a gente sempre guarda, a gente guarda com a gente uma dor frustrada, uma dor de não ter conseguido fazer as várias coisas que a gente planejava fazer ou que tinha vontade de fazer. E isso vai acumulando dores psíquicas e constantes. E a essas dores psíquicas se acumulam as naturais dores físicas, que são as dores causadas pelas doenças, pelos acidentes, pelas tragédias. E nessa síntese diabólica entre dor física e dor psíquica é que se encontra a única constante humana, que é que o ser humano está sempre em sofrimento, sendo a felicidade e a alegria apenas pequenos momentos de rompimento dessa constante. Enquanto a primeira metade da vida é apenas uma infatigável aspiração de felicidade, a segunda metade, pelo contrário, é dominada por um sentimento doloroso de receio, porque se acaba então por perceber, mais ou menos claramente, que toda felicidade não passa de quimera, que só o sofrimento é real. Por isso, os espíritos sensatos visam menos os prazeres do que a uma ausência de desgostos, a um estado de algum modo invulnerável. E claro, Schopenhauer nos alerta que esse pensamento não é novo. Não foi ele que inventou, não começou com ele. Esse pensamento, esse tipo de sabedoria é milenar. Ela vem junto com toda a tradição religiosa, com todas as grandes religiões, porque toda grande religião diz o que desse mundo? Esse mundo vale muito pouco. Esse mundo é um mundo de sofrimento. Esse mundo é um mundo onde estamos aqui para perecer, onde estamos fadados ao fracasso porque morreremos. Essa é a conclusão de todas as religiões. Claro que cada uma diz de um jeito isso, mas essa é a conclusão das religiões. Com a grande ressalva de que, dentro da religião, há uma esperança. Há a esperança de que num outro mundo, numa outra vida, num outro plano, após a morte, nós teremos algum tipo de redenção, algum tipo de mundo perfeito. Mas Schopenhauer não acreditava nisso. Schopenhauer acreditava que este mundo é o único que nós temos. E, aliás, ele, ele tinha, pelo menos nesse livro, uma, uma birra muito grande com Leibniz, porque Leibniz colocou que este é o melhor dos mundos possíveis. Este mundo criado por Deus, segundo Leibniz, é o melhor dos mundos possíveis criados. E Schopenhauer discorda completamente. Ele diz que esse talvez seja o pior dos mundos possíveis. Claro, naquele estilo pessimista clássico de Schopenhauer, né? Se um Deus fez este mundo, eu não gostaria de ser esse Deus. A miséria do mundo esfacelar-se-me-ia o coração. Imaginando-se um demônio criador, ter-se-ia, portanto, direito de gritar, mostrando-lhe a sua obra: como ousaste interromper o repouso sagrado do nada para fazer surgir uma tal massa de desgraças e de angústias? Claro que com esse tipo de visão, Schopenhauer se aproxima muito do gnosticismo. E o que é o gnosticismo, para quem não sabe? Os gnósticos eram
uma seita herege que apareceu ali por volta do século I, século II, uma seita cristã que acreditava que este mundo mal, foi criado não por Deus, pelo Deus bom, mas por um Deus mau, uma espécie de demiurgo, que criou esse mundo apenas como uma espécie de gozação. E o grande objetivo seria que, através de um conhecimento profundo, um conhecimento que você ia adquirir ali dentro daquela seita, você iria conseguir transcender e chegar até o Deus verdadeiro, que é o Deus bom. E talvez o grande objetivo da vida seja sair dessa vida e encontrar esse Deus bom. Claro que, guardada as devidas proporções, Schopenhauer se aproxima desse tipo de pensamento quando acredita que esse mundo é completamente mau, criado por uma espécie de Deus mau simbólico, que pode ser representado pela vontade, que quer apenas gozar da nossa cara, ficar brincando de criar desejos e esperanças dentro de nós, para apenas ver a gente se frustrar dia após dia, dia após dia. Talvez Schopenhauer tenha inaugurado uma espécie de gnosticismo laico, um gnosticismo sem Deus e sem uma transcendência, que depois foi abraçada pelo niilismo do século XIX, XX e XXI. Querer é essencialmente sofrer, e como o viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. Claro que a visão de Schopenhauer é muito trágica e talvez seja difícil concordar completamente com ele. E aqui eu não quero que você concorde completamente com absolutamente ninguém, a, a não ser que você queira fazer isso. Mesmo não concordando com Schopenhauer, mesmo discordando completamente de Schopenhauer, o livro As Dores do Mundo nos trazem uma reflexão muito interessante, que é a seguinte: nós devemos repensar essa indústria da felicidade, repensar todo esse movimento que praticamente nos obriga a ser feliz ou mostrar felicidade o tempo todo. Nós não estamos felizes o tempo todo. Na maior parte do tempo, nós estamos com medo e ansiosos. Não é felicidade que a gente está. Não é com felicidade que a gente está. E as alegrias e o estado de felicidade são momentos na vida que não duram realmente muito. Muitas vezes são momentos muito especiais na nossa vida, que a gente guarda geralmente na nossa memória, esses momentos de alegria, esses momentos, esses períodos de felicidade. Assim como dores muito grandes, as alegrias parecem que também não são muitas. E parece que a gente fica numa espécie de meio marasmo, meio uma vida meio chata e tediosa, que a gente não lembra a maior parte dela, porque ela cai numa espécie de rotina e blasé. Mas o que a gente deve refletir é essa insistência em querer sempre se querer mostrar felicidade, sempre querer se mostrar feliz, sempre querer buscar a qualquer custo a felicidade. Às vezes, uma reflexão sobre a própria tristeza, sobre a tristeza que a gente está sentindo, sobre o nosso fracasso, vale muito mais do que uma felicidade falsa, uma felicidade de um, uma balada ou talvez um relacionamento casual, porque são nessas profundas reflexões sobre nossas dores, nossas frustrações, nossos medos, que a gente nos conhece, que a gente nos conhece muito mais, com muito mais profundidade. Porque é aí que estamos. Nós somos seres fraturados, seres fracassados e fadados ao fracasso, porque vamos morrer, todos nós. Então, nós devemos refletir mais sobre nós mesmos, encarar melhor os nossos medos e as nossas dores, do que querer mascará-la de alguma forma. Mostrar para os outros que nós estamos felizes, isso no fim das contas não faz muito sentido.
Isso, no fim, na verdade, é um tipo de vaidade besta. Como que se você quisesse mostrar para os outros que você está vencendo, mas você deve se perguntar, vencendo o quê? Isso aqui é uma competição? Não, isso aqui é a sua vida, é a minha vida, e a gente tenta fazer o melhor possível todos os dias, né? E mesmo assim é muito difícil. E nós somos isso, esse ser guiado por essa vontade louca, essa vontade incontrolável, que nos faz buscar as coisas, buscar algo, mas esse algo nós nem sabemos bem o que é. Nós damos milhares de nomes para eles. Eternidade, Deus, felicidade, satisfação completa. Mas no fundo, no fundo, o que nós gostamos mesmo é dessa busca constante, que essa vontade sempre, sempre faz a gente continuar buscando e buscando e buscando, seja lá o que for. Não há nada de fixo na vida fugidia, nem dor infinita, nem alegria eterna, nem impressão permanente, nem entusiasmo duradouro, nem resolução elevada que possa durar toda a vida. Tudo se dissolve na torrente dos anos. Os minutos, os inumeráveis átomos de pequenas coisas, fragmentos de cada uma dessas ações, são os vermes roendo que devastam tudo o que é grande e ousado. Nada se torna sério na vida humana. O pó não vale esse trabalho.